Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá! Hoje o nosso tema é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Tema que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Brilha a Vossa Luz, dos companheiros Vilmar Vilaça, Sandra Rodrigues e Cássio Fajardo, que nós acreditamos ter muito a ver com o tema desta noite. Há milênios a luz se faz presente, em toda parte brilhante, em mim, em nós, e essa luz convida para que se perceba que você é uma centelha divina. Ilumine assim todo o seu interior, construindo um forte elo com os ensinos de Jesus. No trilhar do seu caminho, transforme em vida a mensagem. Onde quer que vá, busque sempre seus irmãos a consolar. E assim perceberá sua conduta a transformar, o amor a se espalhar, e consigo a luz a cada passo permanecerá. Um novo homem virá ao aceitar encontrar a mensagem de Jesus, resplandecendo a sua luz, que agora sim brilhará, em toda parte estará. Em ti, em mim, em nós, o amor a brilhar, que agora sim brilhará, em toda parte estará. Em ti, em mim, em nós, o amor a brilhar. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para este momento de estudo e de reflexão. Possamos nós contarmos com a assistência dos benfeitores espirituais da Casa Espírita de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para que possamos, com propriedade, amparados pelo Teu Evangelho de amor e de luz, falarmos de Tuas palavras, de Teus ensinamentos, de Tuas instruções, de maneira a enriquecer as nossas mentes e os nossos corações. Ampara-nos, Senhor Jesus, a todos aqueles necessitados de toda a sorte do corpo e do espírito, de todos aqueles que choram em todos os locais onde haja dor. E possamos, Senhor Jesus, na sintonia do amor, do bem, da fraternidade, da cooperação, do esforço próprio, do trabalho, engrandecermos as nossas vidas e fazermos o esforço necessário para nos melhorarmos a cada dia. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.
Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Candeia designa a vela de cera ou um pequeno aparelho de iluminação que se suspende por um prego com recipientes de folha de Flandres, barro ou outro material abastecido com óleo, no qual se embebe uma torcida, o mesmo que candela, candil ou lamparina, ou seja, objeto que ilumina, que traz luz. E o alqueire designa o recipiente de grãos e cereais que se punham atada sobre o dorso e pendente para ambos os lados dos animais usados para transporte de carga. A palavra também é utilizada como medida de superfície agrária. Então, voltando aqui ao nosso texto evangélico, e ninguém acendendo uma candeia, ou o iluminador, ou a vela, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então, a vela deve ser colocada no seu local próprio, no seu local designado, no velador, onde ela pode iluminar todo o ambiente. E aí, no caso, o alqueire sendo também esse recipiente que os animais carregavam, então, por onde eles vão andando, com a vela, então, sobre o alqueire, vai iluminando por onde passa, para que todos possam ver a luz. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 4, o seguinte texto. É de causar admiração que diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Então, olha só, o Evangelho trazendo para nós a reflexão sobre esta passagem em que Jesus nos diz para colocar a candeia sobre o alqueire e não debaixo dele, não ocultando, para que nós possamos ser luz onde quer que estejamos, por onde quer que passemos, de trazermos as revelações das verdades divinas àqueles que estão ao nosso redor, mas também a sabedoria de sabermos dosar estas verdades, de sabermos dosar a luz conforme a capacidade e o entendimento daqueles que nos ouvem, de forma que não é absolutamente útil iluminar-nos demais para aqueles que não têm a capacidade ainda de perceber, de enxergar, para que nós não deslumbremos as pessoas sem trazer-lhes o entendimento necessário, sem esclarecimento. E aí, continuando ainda no Evangelho, se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem.
são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Todas as verdades, todas as revelações vão acontecendo no seu momento oportuno. Não quer dizer que as coisas estejam ocultas propositalmente, de maneira a se fazer mistério para nós. Elas apenas vão sendo reveladas no momento certo, no momento adequado, em que nós tenhamos condições de compreender, de entender. Jesus veio há mais de 2000 anos, falou do Evangelho, falou do amor, trouxe inúmeras parábolas que até os dias de hoje estamos nós interpretando à medida que o nosso conhecimento, a nossa inteligência e também o nosso senso moral progridem para que nós possamos entender melhor estas parábolas. E aí, quando a Terra já estava preparada, já tínhamos, por exemplo, ciência bem embasada, filosofia bem embasada, várias religiões na Terra também com seus propósitos de religiosidade, de filosofia bem embasados, a doutrina espírita pôde vir à luz para poder revelar, tirar o véu de diversas coisas que nós não tínhamos condições de entender quando Jesus esteve conosco. E por isso mesmo ele fez a proposta e a promessa de nos enviar um novo Consolador, que então traria para nós todas essas verdades de maneira mais aberta que ele não podia naquele momento revelar. Mas ele não deixou de nos trazer as verdades oportunas e necessárias para que nós nos preparássemos para o momento em que a doutrina espírita chegaria à Terra. E aí, desde 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, estamos nós ainda hoje na doutrina espírita, estudando, aprendendo e tendo ainda diversas revelações que a espiritualidade amiga e esclarecida tem nos trazido através da mediunidade abençoada de tantos médiuns que têm cooperado com a doutrina, ampliando para nós os horizontes que a codificação básica nos trouxe para nos servir de base e sustento. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Essa sabedoria em colocar a luz, a candeia, sobre o alqueire. Nós temos aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno. Temos também obras póstumas. E depois disso, uma série de livros e de outras revelações ampliando o conhecimento sobre a base kardeciana que nós fomos recebendo ao longo das décadas e do século que se sucedeu ao século em que nós tivemos a codificação espírita. Imaginemos, por exemplo, se nós tivéssemos recebido logo de cara com a codificação kardeciana
revelações sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual, conforme nós tivemos com André Luiz em O Nosso Lar. Provavelmente teria assustado muita gente, como está dizendo aqui no Evangelho. Seria um número muito reduzido de pessoas a que esse conhecimento teria se tornado acessível, prejudicando com certeza a propagação da doutrina. Então, o que aconteceu na codificação? Uma visão geral, um panorama geral sobre a vida espiritual, sobre o plano espiritual em suas bases mais fundamentais, para que nós pudéssemos compreender, termos ciência da existência do plano espiritual e da precedência dele sobre o plano físico. De sabermos que o plano espiritual é, de fato, a nossa morada enquanto espíritos imortais. Mas se nós já tivéssemos de cara toda a revelação que nós temos com a obra do mundo espiritual através da visão de André Luiz, com certeza teria sido um conhecimento para muito poucos. Mesmo a época que Chico Xavier nos trouxe através de sua mediunidade a psicografia dessas obras, muitos já ficaram com o pé atrás, já ficaram assustados com aquelas revelações que André Luiz nos trazia. Então imagine quanta coisa é necessária para ir fundamentando, pavimentando o caminho até que todas as verdades possam ser reveladas. Mas elas não deixam de ser. E vão acontecendo de maneira paulatina, com tranquilidade, com planejamento, que é o mais importante quando nós observamos o trabalho do plano espiritual, dos espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus, ajudando a trazer o Evangelho para a Terra. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresente outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, olha só a sabedoria desse planejamento. É realmente o trabalho do professor consciente, que traz um determinado conhecimento e espera que seus alunos possam amadurecer aquelas ideias na mente, possam digerir essas ideias. Só então uma nova lhes é apresentada, para que eles possam fazer correlação dessas ideias. Não há como correlacionar fatos que você ainda não conseguiu digerir, compreender. É preciso ter essas ideias bem amadurecidas antes que nós consigamos conjugá-las com outras ideias, fazermos sentido delas. Senão são apenas um bando de informações desconexas, ou decoreba de informações. E um outro aspecto muito importante, quando aqui no Evangelho diz, não porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar. Doutrina espírita não é doutrina de alguns poucos privilegiados. Não é uma disciplina esotérica para alguns iniciados, como acontecia em diversas outras religiões no passado remoto da Terra, como os egípcios, por exemplo, que tinham seus sacerdotes escolhidos, iniciados, e só eles detinham certas verdades, alguns conhecimentos, e para o povo eles transmitiam conhecimentos genéricos para poder, então, tê-los ali sob controle, sob domínio, enquanto eles já conheciam certas verdades. Então, doutrina espírita é doutrina de retirar os véus. É uma doutrina de ensinar, de propagar as verdades, então ela não pode ser para apenas alguns poucos.
Mas essas verdades vão acontecendo, as revelações, nos momentos oportunos. E por isso, nós viemos numa trajetória de tantos livros de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos pela psicografia destes médiuns que nós temos o conhecimento, como Chico Xavier, como Divaldo e outros que nós temos na doutrina espírita. E outros que ainda vão continuar surgindo, revelando ainda outras coisas que no momento atual nós talvez ainda não tenhamos condições de compreender. Até porque doutrina espírita é doutrina de filosofia, de religiosidade, de ciência. E se a própria ciência progride nos ensinando uma série de coisas novas que há 5, 10 anos atrás nós não conhecíamos, mas os espíritos esclarecidos e evoluídos conhecem, eles mesmos precisam esperar que nós tenhamos certos conhecimentos científicos para que possam trazer esses conhecimentos à luz da doutrina espírita com o entendimento correto. Só como um exemplo, por exemplo, em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ou mesmo Mecanismos da Mediunidade, também de André Luiz vem trazendo um enorme número de conceitos científicos para poder fazer a alusão em termos de doutrina espírita, trazê-los à luz da doutrina espírita, fazendo ali, então, este paralelo entre determinados fenômenos, por exemplo, que nós já conhecemos no eletromagnetismo, e mediunidade. E aí, quando nós relemos este livro nos dias de hoje, diferente de lermos 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou mesmo a época em que ele foi trazido, nós percebemos ali o quanto que, em termos científicos, o nosso conhecimento sobre o eletromagnetismo e vários outros conceitos que ele nos traz sobre princípios que a ciência daquela época já tinha como estabelecidos, se ampliaram. E, portanto, nós conseguimos também projetar o como que isso altera o conhecimento sobre a mediunidade nesses mesmos termos, do ponto de vista científico. Então, é de se imaginar que daqui a algum tempo nós tenhamos novos livros com outros autores espirituais, trazendo para nós aprofundamentos sobre o tema de mediunidade, tendo isso em mente. Porque o nosso conhecimento, por exemplo, hoje, sobre física quântica, é completamente diferente de uma época em que nós ainda nem falávamos, referenciávamos o termo. Não tínhamos conhecimento da existência desta particularidade do estudo da física, das partículas microscópicas e das formas, inúmeras formas diferentes de energia e das suas transmutações. Então, é possível ampliar o conhecimento que nós temos à luz da doutrina espírita, da visão espiritual sobre essas mesmas energias. Mas, por outro lado, isso não era de todo novidade para nós. Desde a codificação espírita, está lá o Espírito de Verdade nos falando sobre as energias que compõem o universo, sobre os fluidos que compõem o universo, que são transmutações, transformações do fluido cósmico universal, origem de todas as coisas materiais, conforme encontramos em O Livro dos Espíritos. Então, observe que este conhecimento foi sendo trabalhado e ampliado ao longo do tempo que nós temos de doutrina espírita. E é isso que o Evangelho está falando para nós. Então, não é porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. E assim tem sido. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, traz para nós que o Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como revivescência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento
se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva. E continuando o texto do Evangelho de Lucas, já no versículo 34, continua dizendo para nós que a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vamos refletir um pouco, através da literatura espírita, sobre este versículo. O Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, refletindo sobre este versículo, fala para nós: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, olha só que maravilhosa esta passagem, esta reflexão de Emmanuel sobre esse versículo que encontramos no capítulo 11 de Lucas. E ainda no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e do Valdo Vieira, nós vamos encontrar aqui um outro aspecto sobre esta passagem que nós podemos considerar. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. O centro coronário, a que André Luiz se refere aqui, é aquele centro a que vulgarmente nós chamamos de chakra coronário, localizado nesta região da nossa cabeça. E as forças fisiopsicossomáticas, ele está aqui se referindo tanto às forças do próprio corpo físico, como também aquelas do corpo espiritual, ou seja, do nosso perispírito. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais, com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma, ou seja, aos demais chakras, os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Então, olha só essa outra visão, pensando aí de um ponto de vista científico, de nós entendermos o olho a que se refere a passagem como nosso centro coronário, recebendo as energias que estão ao nosso redor. E este centro, como nós lemos neste mesmo livro, responsável por transmitir essas energias para todos os outros centros do nosso perispírito, para todos os nossos chakras. E eles têm esta responsabilidade
de distribuir essas energias que nós absorvemos, energias essas que são compatíveis com a nossa forma de ser, de pensar, de sentir e de agir, obviamente, pois que nós recebemos daquilo que damos, daquilo que nós mesmos produzimos e criamos, e isso então se irradia para todos os órgãos do nosso corpo, vitalizando ou não o nosso corpo físico, como também o nosso corpo espiritual. Então, há mais do que pura filosofia sobre isso, ou apenas um pensamento religioso, vamos dizer assim. Existe o aspecto físico das energias que nós emitimos, que nós criamos, as nossas emanações mentais, que pela sua propriedade eletromagnética está o tempo inteiro emitindo daquilo que nós somos e atraindo para nós de igual maneira. Então, se nós emitimos bons pensamentos, se nós agimos bem, se nós procuramos a nossa melhoria, nós atraímos para nós energias semelhantes e também a sintonia daqueles que querem crescer conosco, nos auxiliar a caminhada. De outra sorte, estamos atraindo para nós energias desequilibradas e também as companhias daqueles em desequilíbrio como nós. E nós trazemos para o nosso próprio corpo físico e espiritual, o perispírito, estas mesmas energias. Estamos trazendo, então, para o corpo as trevas, como diz a passagem. Podemos escolher luz ou sombras. E é então os versículos 35 e 36 do capítulo 11 de Lucas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E aí, algumas reflexões na doutrina espírita, na literatura espírita, sobre estes dois últimos versículos. No livro Fonte Viva, transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. No livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacó, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Então, olha só, são reflexões que nos fazem pensar como nós fazemos isso que nós encontramos nestes versículos do capítulo 11 de Lucas, sobre iluminarmos o nosso corpo, de termos luz. Ainda no livro Voltei. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Então, olha só, é proporcional. O orai e vigiai, que Jesus já havia nos recomendado, e aí nos movimentarmos no esforço digno e sermos felizes. Então, implica um movimento constante. Enquanto nós nos movimentamos no esforço digno, em fazermos o bem, a nossa luz vai crescendo, com a dilatação do nosso devotamento ao bem infinito. Com essas reflexões, nós gostaríamos de agradecer mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando juntos o Evangelho de Jesus, para que possamos ter luz em nossas vidas e para que possamos fazer luz onde quer que estejamos, dentro das nossas possibilidades, que ainda são parcas,
mas que Deus nunca nos deixa desprovidos de brilhar, de fazermos luz, porque somos filhos da eterna luz. Nós só precisamos, como disse Jesus, nos recomendou, de brilharmos, de brilhar a vossa luz. É um imperativo, na verdade. O verbo está no imperativo. É uma ordem, mas com muito amor, com muito carinho, que Jesus sempre nos dá essas ordens, sabendo do bem eterno que estas ordens, se bem cumpridas, nos fará a cada dia de nossa existência. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Que o teu amor possa continuar nos amparando, nos embalando docemente em melodias suaves e amenas a nos envolver o coração e a mente, para que possamos vislumbrar com mais clareza e com mais discernimento a carreira que nos está proposta. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e nos abençoe mais esta semana. Que assim seja.